Olá, hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2016. Estamos iniciando mais um Bom Dia Baixada. Hoje recebendo em nossos estúdios o vereador de São Vicente, Júnior Bozella, e o advogado criminalista Eugênio Malavasi. Eu quero começar tocando num assunto que está na pauta de todos os noticiários e praticamente em todas as rodas de conversa do país. Ontem nós tivemos o Eduardo Cunha, mais uma vez, fazendo suas manobras e entrando com um pedido para que possa se defender antes que o STF decida sobre o seu pedido de prisão. Então, parece que a gente fala sempre mais do mesmo. Então, ele, mais uma vez, procurando postergar e procrastinar alguma ação que possa acontecer para ele. Eu queria saber aproveitar o Eugênio Malavasi. Obrigado, Eugênio, de novo pela sua presença hoje. Aproveitar que você é um criminalista, que você atua muito como um ator dentro dos fóruns aqui pela nossa região, pelo país todo. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Eduardo Cunha. Bom dia, Rogério, bom dia, vereador. Inicialmente eu gostaria de externar aqui a minha alegria de estar ao lado do meu amigo Rogério Conde e indo direto, sem mais delongas, para a indagação do Rogério a respeito do pedido de se manifestar antes da decisão do Conselho Supremo Tribunal Federal a respeito da decretação ou não da prisão que foi postulada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Na verdade, na minha visão de advogado criminalista, eu não preciso pedir. Eu, como o advogado, tenho a possibilidade jurídica de postular independentemente da concessão de prazo nesse aspecto. Portanto, eu, se fosse advogado do deputado, eu manejaria, sim, uma manifestação preventiva, uma manifestação prévia, preambular, a respeito da real necessidade ou não da custódia. Evidentemente, se o advogado está na defesa, rechaçando, afastando os pressupostos da prisão, que pelo noticiário, nós não tivemos acesso, evidentemente, mas pelo noticiário diz a respeito da obstrução da colheita de prova, ele teria, em tese, estaria atrapalhando. A alegação é que ele continua atrapalhando e interferindo nas investigações da Lava Jato. Isso, juridicamente, tem um dispositivo no Código de Processo Penal dizendo que a prisão preventiva será decretada por conveniência da instrução criminal. É um dos fundamentos. Aí tem que ver se esse fundamento realmente é plausível para a decretação da prisão. Essa situação, Júnior, deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Você como um ator político atuante, já conhecedor dos trâmites todos, como que você enxerga essa situação? Porque, assim, o Eduardo Cunha, Malavasi vai concordar, o Eduardo Cunha se mostrou um grande conhecedor do regimento interno da casa e ainda conhece, está muito bem assessorado. A população, por outro lado, fica numa situação sem saber porque quer uma resposta, quer que esse processo todo chegue ao fim e acaba, ele simplesmente cada vez mais, a gente vai para quase um ano nessa situação em que ele vai se mantendo agora de forma como presidente afastado, como deputado afastado, mas ainda atuando muito. Queria que você fizesse, até como vereador e tudo, fizesse um paralelo dessa situação toda. Primeiramente, cumprimentar todos os telespectadores, o amigo Eugênio Malavasi, um grande jurista aqui da nossa região, muito respeitado. Você, Rogério, que sempre se destacando, a cada atividade que você se propõe a fazer, você também é sempre muito bem sucedido nas suas ações. Então, Júnior, deixa eu só, lembrando o nosso telespectador que eu permaneço na condição de interino, estou que nem o presidente Michel Temer, apresento o programa de forma interina. Mas você sempre de forma obrigado exemplar. Pelo elogio. E entrando no mérito, na questão do Eduardo Cunha, na verdade, assim, o Cunha, ele é um grande estudioso do regimento interno. Não há deputado no Congresso hoje que conheça o regimento interno como o deputado Eduardo Cunha.
Na verdade, ele tem os dispositivos na mão, ele faz as manobras, a gente tem acompanhado que isso tem sido, você mesmo colocou, há um ano que ele vem manobrando, vem se utilizando de um dispositivo que é legal, ele tem o regimento embaixo do braço e ele tem alguns outros fatores que também acabam contribuindo para que ele consiga postergar esse processo, que são deputados aliados e nas manobras que ele faz dentro das comissões, hora de ética, agora recentemente também manobraram na Comissão de Constituição e Justiça, trocando os deputados que lá estavam, foram 2 deputados guindados na Comissão de Constituição e Justiça, ligados ao Cunha, para que pudesse também aprovar os pedidos, enfim, os interesses dele, para que ele pudesse, mais uma vez, se manter na condição de deputado. Uma vez afastado, por determinação do próprio Supremo, da presidência da Casa, mas se mantém ainda como deputado, mas porém não habilitado a executar suas funções parlamentares. Mas acho que isso ainda é muito complicado, esse assunto, porque é uma pauta que está travando, né, o país. A gente vê que o noticiário todo ele é tomado... A agenda não muda, né? A agenda não muda e na verdade, assim, o Cunha está numa situação muito delicada, porque a mulher dele também acaba de se tornar réu na Lava Jato e ela é julgada, o Sérgio Moro apresentou já o pedido, enfim, ela vai ser julgada em primeira instância, não tem foro privilegiado, então ele tem que estar atento para não ser cassado, né, no plenário, para que a comissão de ética julgue de forma a não levar ao plenário o pedido de cassação dele, e ele ainda tem que responder no Supremo, onde ele também é réu. Então ele está em 3 frentes muito difíceis de serem conquistadas, enfim, de serem avançadas no sentido de preservar a sua integridade moral e parlamentar, e principalmente onde envolve a família. É um momento muito difícil para o Eduardo Cunha. Muito delicado. E ele foi um ator político importante na questão do processo da Dilma Rousseff, né, de impedimento da Dilma Rousseff também. Ele que presidiu a sessão. Então, ele tem uma articulação muito grande. Para aqueles que acompanham política, que gostam de política, alguns até admiram pela forma como ele articula. A gente não, tem aquela impressão de que ele, como é que chamaram ele? De o meu malvado favorito. Ele eu costumo dizer que ele é o anjo mau. São 2 componentes importantes para que a presidente Dilma tivesse sido, nesse primeiro momento, impedida das suas funções como presidente da República. Um é o efeito Cunha e o outro é o efeito Sérgio Moro. Quer dizer, um virou herói do bem e o outro é o anjo mau, né, que as pessoas costumam dizer. Mas ambos tiveram participações decisivas para que o processo de impeachment pudesse ser dado sequência, levado à plenária, e ela está impedida nesse momento. O Júnior, posso fazer uma brincadeirinha? Claro, pode. Porque o Júnior, inicialmente, na primeira fala, preambular a respeito do Rogério, eu me recordei das palavras de Rui Barbosa, que dizia assim, quanto é fácil o discípulo sobrepujar o mestre. Portanto, eu quero parabenizar o Rogério na condução desses trabalhos. E no que pertine a esse cenário, evidentemente, o vereador Júnior Bozella, ele externou levantou uma questão muito importante. De fato, o deputado Eduardo Cunha, na minha visão, ele é o maior conhecedor da legislação interna da Câmara dos Deputados, ou seja, do regimento interno. E é por isso que ele se sustenta no cargo. E, além de tudo, ele tem e isso é até admirável na pessoa. Não pelas condutas, evidentemente, que eu eu só conheço pela mídia, mas que nós temos que respeitar, evidentemente. Mas, diante da situação posta em 3 frentes, bem colocou o vereador, a frente política, a frente dele estar na condição de acusado respondendo perante o Supremo, e agora os noticiários nos deram conta que a esposa dele, a denúncia contra ela oferecida pelo Ministério Público foi aceita, ou seja, foi recebida, tornando-a ré em uma ação penal lá em Curitiba. Então, de fato, as coisas estão... O cerco está se fechando. E muito se fala das contas, né, da família Cunha, enfim, e a discussão que se faz hoje é como que essas contas ele omitiu, e as pessoas às vezes não entendem, o telespectador às vezes está no bastidor e fala assim, mas como é que pode? Um cara que tem conta no exterior, que ele mentiu, e é por isso que ele está na comissão de ética, no conselho de ética, e uma vez ter conta no exterior,
Qualquer um pode ter conta no exterior, não é esse o problema. Você tem que saber a origem do recurso, se ela é lícita, se ela é ilícita. Eu acho que esse é o grande problema, porque as pessoas se pegam muito nessa questão das contas. Mas assim, tem que se discutir a origem do recurso. Não é o fato de ter a conta no exterior, porque o Cunha fala muito isso, Rogério. Olha, as contas são legais. Tudo bem que as contas são legais, mas você tem que provar se os recursos que lá estão são legais. E no caso dele, na verdade, a modalidade de conta que ele possui é uma trust, né? Que na verdade ele alega que ele não é o controlador, ele é só o beneficiário. Então são aqueles jogos de palavras e jurídico do qual ele acaba e ele acaba se salvando na argumentação, e ele é um grande argumentador, né? Ele tem recurso para tudo ele tem uma desculpa e uma boa saída. E ele fala muito isso, que é a questão do trust, que é uma modalidade de conta no exterior, enfim, onde ele realmente não é o dono. Ele é só o beneficiário. Ele é o beneficiário. Mas nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Aguarde que a gente volta já. Olá, estamos de volta com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje recebendo o vereador Júnior Bozella e o advogado criminalista Eugênio Malavasi. Bloco 1, comentamos bastante sobre a política em Brasília, sobre a situação toda, principalmente do Eduardo Cunha. E eu quero, no segundo bloco, falar alguma coisa sobre o incidente, né, o acidente de ontem. Só dizer que esse programa, essa casa se solidariza com as famílias das vítimas. Realmente foi uma situação trágica. Terrível. Eu, como pai de família, como eu tenho meus filhos, eu fico imaginando, eu tive uma oportunidade em que eu fiquei 1 ano subindo e descendo todo dia. Eu não ia de fretado, de lotação, nada mais. Você está na estrada todo dia, tá? Eu sei que o Eugênio Malavasi tem essa rotina também de se deslocar constantemente para São Paulo. Então, a nossa solidariedade às vítimas. Aí a gente pode aproveitar, usando esse que infelizmente é um fato, mas falar um pouco sobre a sinalização e a segurança nas nossas estradas, na nossa rodovia. E eu gostaria de ater mais a nossa questão aqui regional. Eu queria saber de vocês como que vocês enxergam, até porque nós tivemos recentemente, em questão de 30 dias, 2 outros acidentes, inclusive um deles fatais, na rodovia dos Imigrantes, com relação àquela questão de marginais jogando pedra e tudo isso. Aí foi construído, e eu faço aqui de ponto, dou o meu testemunho particular, eu chamo aquele muro que foi construído ao final da rodovia dos Imigrantes como o muro da vergonha. Eu acho um absurdo se construir um muro de 3 metros, é a mesma coisa que você colocar dentro da sua casa a sujeira para debaixo do tapete. Né? A gente sabe, tem conhecimento que a polícia tem a inteligência dela, os focos de criminalidade são detectados e de vez de a gente ter uma ação contra os acontecidos, a gente prefere, a opção é pela construção do muro, que eu acho um absurdo. Então eu queria fazer um paralelo desses 2 assuntos. Quero começar com você, Eugênio Malavasi. Quero saber, eu sei que você também se desloca quase que diariamente para São Paulo. Eu gostaria que você desse uma rápida pincelada sobre esse assunto. Eu, inicialmente, telespectadores, Rogério, vereador Júnior Bozella, eu me solidarizo, sim, com as vítimas desse trágico acidente na Mogi Bertioga. Hoje pela manhã, antes de me deslocar até aqui, eu estava vendo o Bom Dia São Paulo e o velório lá em Juqueí, as famílias todas estarrecidas pelo trágico acidente e eu, portanto, é um tema triste e eu gostaria apenas e tão somente me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos. E no que pertine a imigrantes, todos sabem, meus amigos sabem que eu tenho também escritório na capital, eu subo de 3 a 4 vezes por semana, eu passo ali, portanto, 3 a 4 vezes por semana. Eu também fiquei estarrecido com esse muro, não gostei, não aprovei, mas o muro está lá e nós vimos aí a questão de 25 dias, 30 dias, os marginais jogando pedregulhos nos carros
Ontem mesmo, Rogério, eu voltei por volta das 22 horas do meu escritório lá de São Paulo, chegando 22 horas ali em Cubatão, e eu não passo mais... Dá medo, né? Eu dirijo no meio, com medo, com receio de tomar uma pedrada, porque ontem foi esse rapaz que infelizmente faleceu, amanhã poderemos ser nós. Portanto, eu fico realmente preocupado com essa situação posta. O Eugênio, você como advogado, né, e você é um grande advogado, as pessoas estão perdendo o seu direito de ir e vir. Isso é previsto na nossa Constituição. Sim. As pessoas têm medo hoje de saírem de casa, de ir para uma atividade, de ir para o seu trabalho, de ir para um divertimento noturno que seja. Você não pode mais transitar nas estradas hoje da região da Baixada ligando ao Planalto. É um absurdo que a gente está vivendo. É uma omissão, é uma ausência de políticas públicas por parte das autoridades estaduais. Quer dizer, a Ecovias ela tem que cumprir a sua obrigação, porque nós pagamos um pedágio elevadíssimo, muito alto. Quer dizer, as câmeras de monitoramento que lá estão, apenas 2 ou 3 que conseguem detectar, identificar o marginal, o bandido que ali atuam. Então, assim, agora que começa a se discutir, a gente precisa esperar para ver qual que será a próxima tragédia, a próxima vítima, para começar a se discutir as políticas públicas. Então, acho que a Ecovias tem que cumprir sua obrigação, mas o Estado também, o Estado que responde pelo poder da polícia, seja a civil, a militar, a rodoviária. Quer dizer, eu fico muito preocupado quando eu vejo um pronunciamento das autoridades constituídas na nossa região dizendo que isso é um problema de falta de humanidade, né, de espiritualidade humana, que as pessoas se perdem. Mas como o cara que age, o marginal que é bandido, ele tem que ser preso, ele tem que ser coibido. Quer dizer, o entorno ali da rodovia, quer dizer, em Cubatão, naquelas áreas periféricas, precisa ter uma ação forte da polícia para coibir o bandido de ir para a pista. A questão do muro, isso tudo para mim são medidas paliativas. Não adianta você combater a causa e não o efeito. Você precisa chegar no criminoso. O efeito não combate a causa. Exatamente. Não é isso, eu enxergo dessa forma. Eu acho assim, nós temos que fazer uma discussão muito ampla. A gente falou do caso das vítimas da Mogi Bertioga. Quer dizer, hoje no país, as rodovias federais enfrentam problemas seríssimos. Né? A cada 1 hora, 5 pessoas morrem. Essa é a estatística. Por quê? Porque também há falta de políticas públicas. Quer dizer, a exigência dos exames toxicológicos, quer dizer, as pessoas elas se utilizam de substâncias químicas para poder permanecer mais tempo acordada ao volante. Quer dizer, então tem que existir a lei dos caminhoneiros. Os caminhoneiros que são importantíssimos, são uma classe profissional importantíssima, mas que estão envolvidos numa estatística também diz que grande parte dos acidentes por culpa de caminhoneiros que invariavelmente estão sempre trabalhando acima do horário. E na hora de você renovar essas cartas de motorista, habilitando dentro das suas categorias exigidas, é necessário que o exame exista, que a pessoa que há 3 meses atrás apareça, é detectado no exame que ela usou alguma substância, algum entorpecente, e se utiliza muito a cocaína, a anfetamina, não pode ser renovada a carta. Até o simples que vende nas estradas, o Red Bull, o energético. Isso também, às vezes a pessoa fica um pouco mais acordada, acesa, só que isso é um inibidor. É um inibidor que pode, lá na frente, pode causar sim um acidente em face do término dessa inibição. É engraçado porque até a gente conversa sobre esses assuntos e como uma coisa leva a outra. Por exemplo, nós estamos discutindo esse problema, inclusive entrou dos caminhoneiros, essa situação que é delicada, porque é necessário, precisa, o país depende dessa categoria. Só que, por outro lado, a gente olha lá atrás que ao mesmo problema que foi com a construção dos muros, ao invés de você agir, o poder público agir diretamente na causa, né, no criminoso. Nós temos também o problema do caminhoneiro que, na verdade, lá atrás, o país fez a opção pelo modal equivocado, pelo modal errado, onde se deveria ter sido investido na malha ferroviária, no modal ferroviário, nós investimos no modal rodoviário e hoje toda a produção do país precisa se deslocar via rodovias,
super, né? E atrasando muito o desenvolvimento que é inclusive a mobilidade. Mais caro. Inclusive a mobilidade, porque os caminhões, mobilidade. infelizmente, os caminhões atrapalham as rodovias. Infelizmente. Nós que subimos todos os dias, quase, nós vimos isso. E voltando um pouquinho às pedradas, desculpa, Júnior, a respeito, inclusive, das políticas públicas, isso já era uma tragédia anunciada. Sim. Porque na Anchieta é que só migraram de rodovia. Na Anchieta já tinha. Na Anchieta nós vimos aí notícias de também pedradas. Naquele pontilhão, parece-me que no quilômetro 52. Na entrada de Santos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu recebi uma pedrada na Imigrantes, perto da Balança. Voltando já tarde da noite, tem uma passarela de pedestres. Eu olhei e eu vi realmente uma pessoa parada bem na faixa que eu estava. Eu mudei de faixa e eu vi que ele mudou também. Quando ele mudou, eu falei, boa coisa não era. E acelerei. Nessa que eu acelerei, ele voltou e jogou pelo outro lado. Ainda conseguiu, pegou no meu capô um pedaço de paralelo. E o marginal agora, ele vai mudando de local, né? Ele vai saturando, a polícia começa a cercar naquela região, ele acaba mudando para outra. E ele vai buscando sempre caminhos paralelos, né? Alternativos para continuar atuando e cometendo crime. Qualquer um de nós pode ser vítima de uma situação dessa. Evidente, né? As autoridades que andam com seus seguranças, que o Estado dispõe, né? Que são pagos por todos nós contribuintes, enfim, né? Usam os seus carros oficiais, né? Às vezes até blindados, acabam não correndo esse risco, né? Se deslocam de helicóptero, enfim, mas o cidadão, a grande massa populacional, o cidadão comum, ele não tem essas prerrogativas e acaba, né? Todos nós sofrendo os perigos nas estradas. Então nós temos que cobrar as autoridades constitucionais. A Baixada Santista tem deputado, tem vice-governador, é deles que a gente precisa cobrar essas ações. E eu queria só fazer um diagnóstico aqui, porque essa questão da tragédia da Mogi Bertioga é um fato terrível, mas a gente precisa, a autoridade policial também precisa apurar se é uma falha mecânica. Isso é importante, até para você saber se houve, se a rodovia também está adequada, porque ali indica muito que a condição climática não era tão desfavorável assim, era um trecho perigoso, mas por se tratar de um trecho perigoso, o DR ele fez investimentos importantes. No ano de 2013, construiu muretas, baias de segurança, enfim, redutores de velocidade. Agora, para saber se isso é o suficiente, se também, se não houve falha mecânica e nem a falha do motorista, se é uma falha da rodovia. Na verdade, nesse caso específico, vereador, as notícias nos dão conta, inclusive, versões e notícias contraditórias. Sim. Portanto, eu acho que isso está sendo apurado, está sendo investigado para que nós saibamos efetivamente qual foi a causa. Uns disseram que o motorista fez uma ultrapassagem, outros disseram que efetivamente houve uma falha mecânica e, portanto, nós não podemos inicialmente... Eu ouvi até que houve uma discussão com um dos passageiros e o motorista. Também. Então, ainda é muito nebuloso. Muito prematuro nós fazermos um juízo de valor nesse sentido. Mas de todo jeito, mas foi uma tragédia. Foi uma tragédia e a gente se solidariza com as familiares. Não tenha dúvida. Nós vamos precisar ir para o papo está muito bom, mas nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Fique com a gente que a gente volta já. Estamos voltando com o nosso Bom Dia Baixada. Para aqueles que estão começando a assistir o programa agora, hoje temos a presença em nossos estúdios do vereador Júnior Bozella e do advogado criminalista Eugênio Malavasi. Eu quero começar esse bloco agora, Júnior. Toda semana a gente tem falado sobre os assuntos do lixo, principalmente do lixo de São Vicente. Será que isso não está na hora da gente ter uma solução a respeito disso? Eu li, inclusive, recentemente que a Codesave, em São Vicente, ela está com dificuldade porque é tanto lixo que está espalhado pelas cidades que ela não tem mais condição de recolher tudo. Eu queria saber, você como vereador de São Vicente, como morador da cidade, uma pessoa interessada no bem da cidade, eu queria saber como que você enxerga essa situação do lixo, porque, na verdade, Malavasi, a gente fala de lixo, mas não é só o fato de ter o lixo, a gente fala de saúde pública, porque agora com essas chuvas e tudo isso, esse lixo se espalha, é uma situação delicada, né? Sem dúvida. O lixo que está hoje nas ruas espalhados pela cidade de São Vicente, lembrando que São Vicente
é a primeira cidade do Brasil. São Vicente possui, estava aqui conversando no intervalo aqui com o meu amigo Malavasi, que ele é um grande surfista, o Malavasi, e ele pega onda em São Vicente. A gente estava comentando das belezas naturais. Nós temos a cidade ela é privilegiada, né, dentro da sua geografia, quer dizer, é uma cidade que tem todo um cunho turístico, que tem toda uma condição de desenvolvimento, e a gente tem falado aqui dessa questão do lixo, né, da baixa, acabou a autoestima do vicentino. Isso é muito ruim, é muito triste. A gente sabe os motivos que se acumulam, né, e por que esse lixo vai se avolumando nas ruas da cidade. Eu já tenho dito isso nos últimos programas que a gente participou. Eu tive a oportunidade de trazer a público. A Codesave, ela é a empresa de economia mista que presta serviço para a prefeitura, e entra semana, sai semana, a Codesave ela entra em greve, fatalmente. Ora por atraso do salário, ora por atraso do Vale Transporte, ora por atraso do convênio com a Santa Casa, e é o que acontece, ora por atraso dos caminhoneiros, ora por atraso dos equipamentos, enfim. Então, não consegue se dar conta de recolher o lixo. E o que acontece também na cidade, e o caso da Codesave, é uma empresa que recebe muito recurso da prefeitura, 7, 8 milhões por mês, é um absurdo, uma quantidade enorme. A empresa ela precisa ser totalmente revisada, do meu ponto de vista, na minha opinião, porque existem muitas pessoas boas, bons trabalhadores, só que ela entrou numa bola de neve, numa dívida. A Codesave há anos... Ela terceiriza terceiriza, e tem muitos funcionários que são CLT, que são contratados, outros concursados, outros contratados e outros em comissão. Então, a Codesave, de certa forma, ela virou um certo cabide de emprego ao longo dos últimos anos, né? E isso acabou sacrificando demais o cofre público nessa política que a gente vem discutindo, que acabou com a cidade nos últimos 20 anos. É por isso que a gente precisa criar esse novo ciclo, falar a verdade para o povo, para o telespectador, porque as pessoas precisam entender o porquê as coisas tão ruins estão acontecendo na cidade. Não é porque acontecem de 2 anos para cá. São 20 anos que a Codesave se tornou um cabide de emprego que vem se avolumando uma série de desmandos, de desgovernos, preparando sempre os interesses para a próxima eleição e sempre esquecendo a população e deixando de lado o futuro e o projeto para a próxima geração. E o que é grave, né? A prefeitura, os vereadores, a Câmara, ela fiscaliza, ela atua, ela cobra para que a limpeza aconteça e possa ser efetuada. Mas muitas das vezes a prefeitura não tem braço, não limpa, e a população também, hoje em São Vicente, criou-se a cultura do lixo. Isso é muito ruim. Precisa existir uma política pública hoje colocada dentro das escolas. A gente precisa criar uma grade curricular, você ter a criatividade, de estimular o aluno, de estimular o filho mesmo, para que chegue em casa e mostre para o pai, que não se deve jogar lixo na rua. Isso é muito ruim, porque a prefeitura ela realmente peca. Mas já quando ela limpa, você pode notar que minutos depois a vizinhança vai lá e joga o lixo. Não são todos, mas existe essa cultura. Cabe uma campanha de conscientização. Sem dúvida. Eu defendo uma campanha de conscientização dentro das escolas. Você fazer uma campanha mesmo no sentido de mostrar, olha, o bairro que menos volume de lixo acumulou, você vai sortear uma viagem para o aluno da rede de ensino. Isso é coisa que não custa muito dinheiro, pelo contrário, é barato, você estimula, quer dizer, você envolve a rede de ensino, que é a maior rede de ensino da Baixada Santista. A sociedade em São Vicente precisa se conscientizar, não tenho dúvida nenhuma. Realmente o vicentino não é... Eu tenho muitos amigos de São Vicente, adoro São Vicente, mas a gente percebe que falta um pouco de cuidado também do vicentino na questão Rogério, de você chega na sua casa, você não joga lixo na sala da sua casa. Então as pessoas precisam entender isso, você colocou bem, essa conscientização, mas isso também é responsabilidade do poder público. Não tenha dúvida. São Vicente tem mais de 50 mil alunos, quer dizer, a rede de ensino ela fala praticamente com toda a cidade. Então é através da rede de ensino que a gente vai poder conscientizar e criar uma cultura adequada para o município. Hoje, Júnior e Eugênio, nós temos assim uma situação onde o prefeito Billy está muito mal avaliado. Não sou eu que estou dizendo, isso é notório. Ele está muito mal avaliado e a situação da cidade como um todo, ela está numa situação que não é bom para ninguém. Calamitosa, exatamente. Eu queria só saber uma coisa, vocês entendem que isso é o resultado de várias gestões que foram com tomadas decisões equivocadas, que isso vem se alastrando, ou realmente ele está fazendo uma gestão muito ruim? Pode começar, Eugênio. Eu quero, nesse preâmbulo a respeito desse tema, como o Júnior falou, eu amo São Vicente. Eu
eu sou nascido e criado em Santos, todavia... Desculpa. Mas aquelas fotos de você surfando ali... Aquelas são maravilhosas. Você tinha cabelo comprido, aquilo já faz algum tempo. Mas ele é fiel frequentador do Itararé, ali da Pedra da Feiticeira. Todos os finais de semana eu vou ali na Pedra da Feiticeira. Bom, muito bem. É triste, nós que frequentamos, eu sou cidadão, eu fui alcandorado pela Câmara Municipal de São Vicente, portanto eu sou cidadão vicentino, eu adoro aquela cidade, as belezas naturais de São Vicente são assim, inenarráveis, aquela subida da Ilha Pochá, aquela visão daquele prédio no Maraú, aquilo ali é algo inacreditável. Mas é inacreditável também, parece um paradoxo, o que nós estamos vivendo e visualizando no que pertine ao lixo. Eu estava refletindo a respeito das ponderações do vereador Júnior Bozella. Na minha visão, é um binômio. É um binômio consciência, que efetivamente as pessoas hão de ter consciência que lixo não se pode jogar nas ruas. O lixo reciclável, essas políticas internas das famílias, e isso começando pelas escolas, evidentemente, uma política pública nesse sentido de conscientização, isso é importante. Mas também é importante o poder público. Senão, a responsabilização... O cidadão vê o lixo todo amontoado na porta da casa dele, ele acaba... Outro dia, Rogério... Sim, ele acha que é normal, Júnior, ele acaba... Não recolhe o lixo. Outro dia, todos os finais de semana, como eu disse, eu frequento a praia do Itararé, e eu vi uma montanha enorme eu não sei se efetivamente era lixo, porque eu não cheguei perto, mas do tamanho da Pedra da Feiticeira. Todos os bairros. Inclusive, tiraram fotos e postaram no nosso grupo. Isso é inacreditável. Portanto, a política pública deve existir, mas deve existir também a responsabilidade do poder público e da Câmara Municipal, vereador, a guisa de fiscalizar o cumprimento das obrigações do Poder Executivo. Portanto, e eu sei disso, que o vereador Júnior é um ferrenho fiscalizador dessas questões. E eu parabenizo, não vou te chamar de senhor, eu parabenizo você em face da nossa amizade e pela sua gestão. Eu entendo o seguinte, que a Câmara, ela é o poder legislativo, né? E a função do vereador justamente é criar as comissões, fiscalizar, apresentar os requerimentos, representar os interesses da população, enfim, fiscalizar as ações do Poder Executivo. Porém, quem tem a caneta é o prefeito, é ele que ordena, né, os recursos da cidade, os pagamentos, ele que planeja, enfim. E a gente tem insistido muito, né, nessa fiscalização. Né? Eu já apresentei diversos requerimentos em diversas oportunidades das comissões especiais de vereadores que eu presido. Ontem mesmo eu estava na Câmara atuando. Eu falo muito, a gente está num processo eleitoral e me chama a atenção alguns pleiteantes ao cargo do Poder Executivo que estão na condição de vereador que simplesmente ignoraram a sua função já há algum tempo e não fazem absolutamente nada. Se você está no exercício do mandato, você tem que cuidar. Agora, o Mandurinha só não faz verão. Você tem 15 parlamentares, tem muita gente ali que ajuda, que trabalha, mas a grande maioria está omissa. A Comissão Especial de Vereadores, eu acho que é você que preside, de fiscalização das obras também, eu acho muito importante, porque a obra parada também é uma questão... Mas, Rogério, veja bem, tudo que a gente fala aqui de São Vicente, a gente descobriu no exercício do mandato. Os desvios de recursos, os recursos da verbadade que vieram irrigar os cofres públicos e foram destinados para pagar cargos em comissão, casas alugadas em excesso, entidades que nada trazem benefício para a sociedade, que não funcionam. Centro de convenções abandonado, o que é aquilo? Eu sempre cito a questão da internet gratuita, que os 15 milhões de reais veio para os cofres públicos e o serviço não foi entregue e o que é grave, hoje a Prefeitura tem que devolver com juros e correção monetária o dinheiro para o governo federal, que são 30 milhões de reais. Quem criou a comissão de inquérito fui eu na condição de vereador. É aquilo que eu estou falando, tenho bons companheiros lá na Câmara que também atuam, que militam, que fazem a sua parte, mas tem muita gente que está preocupada com o poder, está colocando a eleição num primeiro momento, acho que como prioridade. A prioridade é a população, é o povo, e a gente combater esses desgovernos, esses desmandos, porque São Vicente sempre se discutiu essa questão do lixo, essa questão da Codesab, os atrasos de pagamento, as greves, os funcionários da creche que há anos também vêm capengando, quer dizer, os equipamentos de educação que são importantes para o desenvolvimento das crianças, a rodoviária, dos jovens. Júnior, rodoviária, a questão da rodoviária. Que era a tragédia anunciada. Que é um equipamento importantíssimo para qualquer meu Deus cidade. Do céu. E tem um centro de convenções abandonado, eu estou falando isso há quanto tempo? Desde quando iniciou essa conversa de atrasar o aluguel, São Vicente tem uma dívida de 10 milhões em aluguel para pagar lá para as pessoas que têm contato. Tem casas que possuem aluguéis com valores exorbitantes, absurdos.
prédios que têm 100 mil reais de aluguel, uma gravidade. É por isso que a gente tem a proposta de levar a prefeitura para a Continental. Eu queria que você falasse disso. Eu li em algum lugar uma reportagem que você fez, onde você tem essa proposta de levar a prefeitura, ali, tirar do centro e levar para a área continental. Eu me recordo, até pela minha atividade profissional, eu vou muito para a Praia Grande, acompanhei meu pai durante muito tempo em obras indo para a Praia Grande. E Praia Grande, quando levou a prefeitura, retirou, mudou ela de local, desenvolveu toda aquela região. Eu achei essa ideia muito bacana, queria que você falasse um pouco mais sobre... Justamente por estudar os problemas da cidade, atuando na Câmara, a gente, através das comissões, a gente consegue enxergar os problemas do poder público e entender o porquê que São Vicente chegou nesse caos. Né? Se você tivesse plantado uma semente positiva há 20 anos atrás, com certeza agora nós estaríamos fazendo uma discussão totalmente diferente dessa do problema do lixo, do problema das greves, do problema da creche, enfim, dos problemas das obras não entregues na cidade, que os recursos vieram hora do governo do estado, hora do governo federal. Então a nossa preocupação hoje qual que é? A gente entende que a cidade ela precisa se autossustentar, se desenvolver. São Vicente tem uma baixa, não tem uma baixa arrecadação. São Vicente gasta mais do que arrecada. E você precisa enxugar. Então, as medidas, você tem que ser um governo eficiente e transparente, cortar na pele. Então, como que você corta? Essa quantidade absurda de prédios alugados, que custa uma fortuna para o poder público, muitos desses prédios servem para atender repartições da prefeitura. Então, a prefeitura está totalmente desorganizada, descentralizada. Nós precisamos organizar a máquina pública, por isso que a proposta, numa parceria privada, de levar a prefeitura para a Continental, que é o nosso maior polo de desenvolvimento, não só de São Vicente, mas de toda a Baixada Santista, e com isso você vai reorganizar a máquina pública, você vai conseguir fazer uma administração com eficiência e você vai cortar esses gastos excessivos a partir do momento que você vai desalugar essas casas, esses prédios que estão servindo hoje para atender a máquina pública como um todo. E, obviamente, você vai fomentar o comércio, você vai gerar emprego e você vai aumentar a arrecadação da cidade. Então, são atitudes como essa. Porque a gente fala da Praia Grande? Olha, a Praia Grande é a nossa vizinha, olha, cresceu, se desenvolveu, porque há 20 anos atrás se plantou uma política correta, exatamente, uma política de desenvolvimento, olhando para o futuro, pensando no cidadão. E é isso que nós precisamos em São Vicente, nós precisamos de homens públicos, né, que estejam desprovidos de vaidades e que coloquem esse plano de poder. Muitas das figuras políticas que comandam a cidade hoje são pessoas que são extremamente taradas pelo poder, são totalitaristas, é o poder pelo poder e esquece os interesses da população. Eu acho assim, o cara para se manter no mandato, ele tem que dar resultado. E a gente não pode criar uma cortina de fumaça e vender história para a população, mentir, prometer obras faraônicas, que São Vicente precisa do básico, precisa de limpar o lixo, precisa pagar o salário em dia, precisa cortar na pele esses excessos, esses abusos, né, essa quantidade de gente que é beneficiada na prefeitura, que é justamente para atender os interesses políticos. Aí vem a eleição de deputado, você coloca todo mundo à sua disposição para fazer eleição, aí você tem um plano político, agora eu quero ser governador do estado, agora eu quero ser presidente da república, e aí você sacrifica a prefeitura, quer dizer, sacrifica a máquina pública, a cidade não se desenvolve e a gente fica aqui fazendo essa discussão, quer dizer, nós precisamos mudar, criar um novo ciclo. Quem passou, passou. Quer dizer, o Martim Afonso chegou em São Vicente há 500 anos atrás. Quer dizer, teve uma família que lá passou que já foi também, e já fez o que tinha que fazer, já foi guindada onde deveria, deve muito para a cidade. Não é a cidade que deve para a família, é a família que deve para a cidade, porque sacrificou a máquina pública nesses últimos 20 anos para ocupar lugares de destaque, hoje a nível estadual, e que muito pouco ajuda a cidade. A gente precisa falar a verdade aqui, viu, Rogério? São representantes omissos que não contribuem com nada, né, na sua função, na sua prerrogativa de mandar recurso ou de tentar, de alguma forma, minimizar toda essa confusão que acontece na cidade de São Vicente. O prefeito Billy tem culpa? Tem culpa também, mas ele é feito de uma política equivocada, né, de uma política que foi o continuismo. Né, o governo Tércio era um governo horrível, péssimo, e existia uma política chavista na cidade, uma república da Venezuela, São Vicente, onde não se conseguia oxigenar a classe política. E o prefeito Billy, ele nasceu desse voto de protesto, que eu falei aqui já em algumas oportunidades. O voto de protesto dá o problema do tiririca no país. As pessoas não podem votar por protesto. A figura política que se apresenta para um processo eleitoral... O protesto pode ser feito de outra forma. E para ser prefeito de uma cidade, o cara tem que se organizar, tem que se preparar, tem que conhecer o legislativo, tem que conhecer o executivo e, fundamentalmente,
tem que ter um bom time. Se não tiver pessoas preparadas, empresários capacitados, técnicos, pessoas estudadas, você não governa uma cidade. Aí acontece o que está acontecendo hoje em São Linguajar Vicente. tão simples, uma andorinha não faz verão, vereador. Não faz. Exatamente, tem que ter uma equipe de ponta, porque senão a gente não vai chegar em nenhum lugar. Sem dúvida. E nós precisamos também fazer um projeto, desenvolver um projeto para urbanizar a orla do Itararé, né? Para beneficiar um pouco a galera do surf. Isso é um pleito que nós fazemos e efetivamente para todos nós. Tá certo. Nós vamos precisar fazer um intervalo, mas a gente já volta já. Voltando com o nosso Bom Dia Baixada. Hoje com a presença do vereador Júnior Bozella e do advogado Eugênio Malavasi. Bom, depois que nós falamos bastante de São Vicente no último bloco, no bloco anterior, e essa dinâmica da política, porque você falou e você fez colocações, eu acho, importantes e precisas com relação ao cenário de São Vicente hoje. Mas, e você também no final ainda fez um comentário em tom de brincadeira, mas que é a verdade que uma andorinha só não faz verão. Nós precisamos, eu acho, não só São Vicente, como Santos, Praia Grande, Guarujá, a região metropolitana precisa ter uma afinidade com os atores políticos em Brasília, no governo do estado, tudo isso para que a gente corra atrás de recursos e que as coisas aconteçam. Nesse caso, eu acho que você acaba saindo na frente, você acaba sendo um privilegiado, porque você tem uma relação de afinidade com o ministro Marcos Pereira, que ele é ministro do Comércio e Indústria. E eu queria saber de você, você acha que o ministro pode, de alguma forma, ajudar a alavancar essas iniciativas que precisam ocorrer em São Vicente, Júnior? Claro, essas relações, elas são importantes. É importante isso, né? São importantes e salutares. Principalmente quando você tem agentes políticos que querem ajudar a cidade, né? Porque às vezes o cidadão, ele ocupa um cargo importante de destaque, onde ele tem um instrumento na mão de contribuição, mas ele joga naquela política do quanto pior, melhor e não tem interesse de ajudar a cidade, porque o que vale apenas é a eleição e o poder. Então, assim, quando você se relaciona com figuras que não têm um interesse exclusivamente no poder da cidade, mas elas têm interesse em desenvolver a cidade, eu me organizei muito, porque eu tenho uma boa relação com o ministro Marcos Pereira, tenho uma boa relação com o ministro Gilberto Kassab. E ele está à frente de um ministério importante. Sem dúvida, que é da indústria. E nós estávamos falando no bloco anterior com relação à questão da prefeitura na área continental. E a área continental precisa receber indústrias, a área continental precisa se desenvolver nesse aspecto, nesse quesito. Então, eu tenho já conversado com o ministro Marcos Pereira, né, já tem um plano de ação, né, para que lá na frente, a partir dos próximos anos, a gente consiga, num novo governo, um eventual novo governo, que com certeza virá, porque nós temos eleições em outubro, a gente consiga trazer esses agentes políticos para próximo da cidade, para que possam nos ajudar a desenvolver a cidade de São Vicente. Não só o Marcos Pereira, como eu falei, o ministro Gilberto Kassab, que também, sem dúvida alguma, será o próximo governador do estado de São Paulo, dentro desse alinhamento nacional. Então, é importante destacar isso, que São Vicente vai ter bons apoiadores. Já tem ministros, já tem uma gama de deputados que nos apoiam também. Nós temos agora também o deputado Herculano Passos, do PSD também. Que também é um amigo da cidade. Um deputado atuante, importantíssimo, foi ex-prefeito de Itu e que agora está à frente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, uma comissão importante que pode alavancar bastante, até porque a nossa região tem esse perfil de turismo, né? Eu acho que a gente deveria fomentar mais essa atividade profissional, porque nós temos tudo. Você destacou as belezas de São Vicente, nós temos Santos e outras cidades aqui. Se os nossos gestores aqui tiverem essa interlocução e essa afinidade com esses atores políticos, é importante, né? É muito importante, evidentemente, que os entes políticos, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de vontade, os entes políticos na sua totalidade têm que conversarem, têm que se relacionarem para que as pessoas possam, lá em cima, investirem efetivamente nas nossas, não somente em São Vicente, estou falando na região metropolitana, que é dotada de 9 cidades. Portanto, é isso que uma vocação, né? Isso que nós,
que integramos a sociedade, que moramos aqui na Baixada Santista, que nós aguardamos. Aguardamos desses entes políticos, desse compartilhamento de vontades. É isso que nós aguardamos dos nossos políticos. Nós precisamos unir, nós Exato. precisamos unir. Né? É por isso que eu falo, nós precisamos estar juntos, né, por uma região, juntos por uma cidade. Quer dizer, essa política de, olha, você não é do meu partido, você não defende a minha bandeira, então para mim você não serve. Tem que parar com isso, né, vereador? A cidade, o povo, não tem bandeira partidária. Exato. A gente tem que preservar os interesses da população. Isso é muito do ser humano, né? Essa vaidade, às vezes acaba... E na política a gente, infelizmente, tem muito disso. Um faz, o outro fala, eu não vou dar continuidade, porque tipo, todo mundo vai achar que é coisa dele, né? O filho é dele, não é... E na verdade não é, né? Não é. Na verdade, os políticos têm que pensar, eles têm que visualizar e colocar na cabeça o seguinte: vamos melhorar para o cidadão. Vamos trabalhar para uma melhora na vivência do cidadão, na convivência das pessoas, para que as pessoas possam ter uma vida mais digna. Aliás, falou-se inicialmente o vereador, no outro bloco, o Júnior Bozella, no direito de ir e vir. A Constituição é magnífica, todavia nós temos que aplicá-la dentro de uma melhor democracia, para que nós, que integramos uma sociedade, podemos viver com dignidade. Nós temos agora, eu citei até o deputado Herculano, porque agora vai estar se iniciando, voltando a discussão da volta do jogo, né, da legalização do jogo, de cassino e tudo. A nossa região, já em tempos atrás, foi pujante nesse sentido. Nós tínhamos o Parque Balneário, inclusive na terça-feira, se não me falha a memória, na terça-feira agora, vai ter no Guarujá um evento voltado às entidades ligadas ao turismo, tudo para discutir a volta do jogo. Fundamental essa regulamentação, na minha opinião, até pelo momento que o país vive, de ajuste fiscal, de diminuição de despesa, de aumento de arrecadação, de gerar imposto para o cidadão, a volta da CPMF. São bilhões de reais que, com a regulamentação do jogo de azar, enfim, do caça-níquel e etc., dos cassinos, dos bingos, etc., vai gerar emprego, vai desenvolver o turismo, vai aumentar a arrecadação. São números altíssimos de empregos que serão gerados, enfim, há uma previsão de 20 bilhões de arrecadação, enfim, e a sociedade, a sociedade precisa se apropriar dessa discussão. Sim, né? Eu acho importante, claro que tem os prós, os contras, eu acho importante que a sociedade discuta. E o combate também, quando você atua na ilegalidade, é que a gente tem um criminalista. Eu ia comentar isso. Fomenta a corrupção. Eu sou atualmente favorável à legalização do jogo, seja ele de qual setor, e porque, sobretudo, fomenta emprego. As pessoas têm o livre-arbítrio. Aí as vozes em contrário dizem, não, mas aí isso vai gerar, as pessoas vão perder o seu patrimônio em face da jogatina. Não é verdade. Não é verdade. Desde que haja uma política pública interessante nesse sentido, e mais, não haverá mais ilegalidade, não haverá mais corrupção. Razão pela qual os políticos têm que pensar muito bem pensado e se aprofundar e mergulhar nessa questão, porque é muito interessante para toda a sociedade. Bom, infelizmente nós estamos terminando o programa, o papo está muito bom, eu fiquei muito contente de receber essas duas figuras importantes aqui da nossa cidade, da nossa região, e eu vou entrar para as considerações finais. Júnior, foi um prazer ter você aqui de novo, vereador atuante que engrandece o programa com a sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Você, Rogério, grande amigo, grande apresentador, grande político e empresário da nossa região. O Eugênio também é uma figura emblemática. É um prazer dividir a bancada com pessoas tão importantes e que enriquecem o debate. E agradecer a todo telespectador a paciência e dizer que a gente está firme, estamos trabalhando para gerar alternativas, criatividade, para que a gente possa construir uma cidade melhor. São Vicente precisa sair desse estado de calamidade. E desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todos os amigos que nos acompanharam. Eugênio Malavasi. Eu fiquei muito feliz em estar aqui alcandorado pelo âncora, Rogério Conde, e também debatendo as questões importantes da nossa região com o vereador Júnior Bozella. E eu desejo a todos os telespectadores um excepcional final de semana e um excepcional Dia dos Namorados.
E a vocês que nos prestigiaram com a sua audiência, quero também agradecer, desejar a todos um excelente final de semana, que aproveitem junto com seus entes queridos e vamos